retornamos com o programa Filosofando, que hoje trata dos desencarnes coletivos sob o ponto de vista da filosofia espírita. Se você que está nos acompanhando está gostando do tema, quer deixar a sua opinião, fazer algum comentário, por favor, acesse o nosso facebook.com/cfeorg. Professora Sônia, nós a interrompemos no momento que a senhora ia iniciar a leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, exatamente, Márcia. Fique à vontade. Principalmente uma passagem bastante interessante do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Pedi e Obtereis, no item 12. Eu vou ler só um trechinho. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, veja só, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Então, o que nós dissemos desde o começo, o ser humano é responsável por aquilo que ele faz. A maioria, né, dos flagelos. Não é? Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Nós não estamos encontrando nenhuma coisa nem outra no momento atual. Parece que o ser humano perdeu a noção de respeito próprio e ao próximo. Ao próximo, principalmente. Então, sem dúvida nenhuma, que nesse sentido, o retorno se torna rápido, imediato e doloroso. Isso não tem nada a ver com resgate coletivo, né? Então, portanto, a semelhança do que os Espíritos nos recomendam que oremos por todos os que são personagens dessas tragédias, que abatem famílias inteiras, oremos também por nós mesmos, para que possamos superar as nossas profundas deficiências morais, sem ter que necessariamente sermos despertados por uma dor tão intensa quanto as que acontecem atualmente no planeta. Desastres aéreos que ceifam vidas jovens que poderia ter o futuro pela frente, desastres automobilísticos que ceifam vidas crianças, jovens, adultas, além de idosas, por simples consumo indevido de álcool ou drogas, comportamentos violentos que denotam a extrema inferioridade de alguns espíritos, mas também a violência na convivência cotidiana. Allan Kardec é muito explícito nas suas ponderações que constam do livro Obras Póstumas, no capítulo As Expiações Coletivas, em sua nota à comunicação de Clélia du Plantier, ao dizer que todo sofrimento será abolido com a mudança séria e radical das nossas imperfeições. Radical vem de raiz, aquela que se aprofunda no âmago do ser. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo O Temor da Morte, principalmente quando comenta sobre as suas causas, Allan Kardec enfatiza que assim como esse sentimento faz parte do próprio instinto de sobrevivência, o medo à morte, ele também se torna prejudicial quando exacerba esse temor. O Espiritismo veio praticamente abolir esse temor, bem como abolir o temor da transição da vida para a morte, o instante mesmo em que estamos desencarnando. Na segunda parte desse livro, nós temos o testemunho de muitos espíritos em diversas situações evolutivas e que testemunharam esses momentos. Então, Márcia, como nós estamos vendo aqui, a doutrina espírita nos dá sempre uma baliza, não é? Um indicativo de como que nós podemos interpretar esses momentos tão dolorosos que ocorrem, se não nas nossas vidas, nas vidas alheias, e que nos tocam, porque sensibilizam, porque Sim. Nós não estávamos esperando por qualquer outra situação, não é verdade? E aí talvez consista, nós tenhamos a utilidade desses tristes acontecimentos, o desenvolvimento da inteligência, a solidariedade que ele gera, a responsabilidade, né, que ele faz despertar nos órgãos responsáveis por aqueles acontecimentos. Enfim, nada é por acaso, tudo tem sua utilidade. Isso, é. Né? Então, não precisariam ocorrer essas tragédias para que o ser humano se conscientizasse do que ele
do que lhe é devido fazer. Sim. Né? Então, mais uma vez, a gente evoca o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o dever. Então, que dever que nós temos? Emmanuel diz que nós não estamos reencarnados em férias. O que ele quer dizer com isso? Ninguém está aqui para ficar... Como turista. Como turista na vida. Não é? Então, deixando a vida nos levar, né? Não é? Nós temos grandes responsabilidades pela frente, nós temos resgate, sim, porque basta que nós olhemos um livro de história, por exemplo, para sabermos quem nós fomos, o que fizemos e por que estamos aqui, Márcia. Existe um motivo, conforme ela disse, conforme Théophile Gautier também diz, nós não estamos aqui ao acaso, né? A nossa vida não é fruto do acaso. Então, que nós tenhamos a responsabilidade devida pelos compromissos assumidos para conosco e para com o outro também, né? Mas nós temos aqui um testemunho do Leon Denis, que sem dúvida nenhuma é sempre o nosso orientador, né? Então, nós vamos ler aqui um trecho que certamente será fruto de reflexão para todos nós. O trecho está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. É principalmente a esses, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirijo essas páginas. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Muito bem, Márcia. Então, essas são as questões que envolvem as expiações e as provações coletivas, né? Então, como você pode ver, como os nossos telespectadores internautas podem ver, a doutrina espírita sempre tem uma resposta, e essa resposta não vem no sentido de nos agradar, muitas vezes. São respostas fortes, contundentes, e nós precisamos compreender a verdadeira motivação dessas instruções e desse processo educativo que teve início sobre a Terra quando o Espiritismo surgiu entre nós. Nós estamos submetidos, sim, a um processo de educação trazido pelo Espiritismo. Então, ou nós nos afinizamos com esse processo, ou nós sofreremos as consequências, não como obra de castigo ou de lei de talião, porque isso não existe, né? Mas como um processo necessário à nossa adequação à nossa personalidade, ao nosso caráter, de comportamentos mais afins com o Evangelho de Jesus, porque é essa mensagem que está de pano de fundo da doutrina espírita, não é, Márcia? É a dor com seu papel educativo, né? É. Sempre. Principalmente nesses casos em que a comoção é geral, é mundial, né? Isso. Toca todos os corações. O Emmanuel, ele, na sua mensagem Desencarnações Coletivas, ele cita alguns motivos pelos quais talvez pessoas estejam reunidas novamente, e ele cita principalmente a questão daqueles que promoveram guerras cruentas, né? Exploradores de comunidades, ou seja, governantes, por exemplo, ou então esses piratas que antigamente, né, destruíam embarcações. E até hoje existem, né? Até hoje existe, até lá no hoje existem os Pacífico, piratas. não é? Fazem até filme a respeito. É verdade.
Então, ele diz que pode haver uma correlação, mas você já disse no início desse nosso programa que não podemos querer adentrar nesse campo ou afirmar algo em relação a isso. Mas é isso que a gente ouve muito se falar nesses momentos, né? Gostaria que colocasse assim a sua opinião para ficar isso bem esclarecido. Então é importante que nós entendamos duas coisas. Primeiro, lei de causa e efeito não é lei de ação e de reação. Muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. Ação e reação é uma lei física, né? A causa e efeito é uma lei moral. Então há uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. Outra coisa, existe uma lei de causa e de efeito que é acionada em função de compromissos do passado que precisam de reajuste na presente existência. E existe a causa e o efeito de ações praticadas, por exemplo, invariavelmente por falta de atenção nossa, né? Então, episódios corriqueiros da vida diária e que muitas vezes redundam num acidente, num episódio onde nós temos que tratar a saúde, etc., por excessos que muitas vezes as pessoas cometem, como, por exemplo, o excesso de álcool, né? As drogas, etc. Isso não é lei de causa e de efeito. São atitudes, são ações que o ser humano comete e, sem dúvida nenhuma, que vão sofrer as consequências delas. Né? Então, atribuir tudo à lei de causa e de efeito é isentar o ser humano da responsabilidade que lhe compete ter diante da vida. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós não somos mais adolescentes, nós somos seres adultos. Nós somos espíritos que foram colocados na linha da existência para evoluirmos. Né? Jesus disse para nós, vós sois deuses. Onde é que está a nossa divindade aí? Ela está muito escondida, está lá no fundo. Né? Precisa aflorar. Não é? Nós não estamos fazendo aflorar absolutamente nada. Nós estamos vivendo apenas e tão somente pelo aqui e pelo agora. Né? Bauman, na sua obra magnífica, A Modernidade Líquida, diz que nós vivemos apenas e tão somente pelo imediatismo, né? Pelos estímulos que o imediatismo nos coloca. Então, isso não é viver, isso não é viver, isso é passar pela existência. Bem, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa e eu gostaria de agora, nesse momento, fazer novamente um apelo aos nossos queridos telespectadores e internautas. Todo mundo sabe a crise econômica pela qual o nosso país passa. E essa crise não poderia deixar de atingir também a nossa instituição. Por isso, gostaríamos que quem não é ainda sócio do Clube Amigos da Boa Nova se tornasse um sócio, ajudasse essa rede de rádio e de TV a continuar divulgando essa maravilhosa doutrina que ajuda a tantas pessoas como nós temos testemunho, né? Então, ligue para o 0800 12 18 38, torne-se sócio ou faça uma doação esporádica. Você também pode fazer isso através do site Amigos da Boa Nova /Espiritismo SOS. E agora então nos despedimos, agradecendo pela sua atenção e esperando contar novamente com a sua companhia na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.